Olá, abençoado, abençoada, que a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. É uma alegria enorme ter você aqui conosco para mais um momento na presença de Deus, meditando na sua palavra. Que esse não seja apenas mais um devocional, mas um encontro real com o Senhor, onde Ele fale profundamente ao nosso coração. Então prepare aí, o seu coração, aquieta sua mente, fica ligado no trono da graça e fique até o final, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração nesse dia. Hoje nós vamos refletir em um texto muito profundo, sincero e também desconfortável. Nós estamos meditando aí no livro de Jó. E hoje nós vamos falar de Jó, capítulo de número 21. Então, antes de qualquer comentário, vamos fazer aquilo que o Senhor nos confiou, que é a palavra dele, Vamos para a leitura da palavra. Então, você que tem a sua Bíblia aí, abra comigo no livro de Jó, capítulo de número 21, que diz assim: Então Jó respondeu: ouçam o que eu digo. Se ao menos vocês me ouvissem, isso já será um consolo para o meu coração. Tenham um pouco mais de paciência comigo e depois que eu falar, vocês podem zombar de mim. Vocês pensam que estou me queixando de homens? Ainda que fosse o caso, por que não se angustiaria o meu espírito? Olhem para mim e se assustarão. Tapem a boca com sua mão. Quando eu paro para pensar, fico perturbado. O meu corpo se arrepia todo. Por que os perversos continuam vivos? Por que eles têm uma velhice cheia de riquezas e poder? Eles veem seus filhos formarem família e os seus descendentes diante dos seus olhos. A família do perverso vive em paz e livra do medo. Deus não se importa em lhes mandar castigo merecido. O perverso tem touros, eles não deixam de procriar, suas vacas dão muitas crias e não abortam. Eles têm muitos filhos que vivem felizes como ovelhas num pasto, levam a voz ao som do tamborim e da harpa, alegram-se ao som da flauta. Eles não passam qualquer dificuldade, sempre têm tudo o que desejam e morrem tranquilamente. Todavia dizem a Deus: deixe-nos em paz, não precisamos de você. Quem é o Todo-Poderoso para que o adoremos? Para que fazer orações a Ele? E vocês sabem muito bem que é Deus quem dá aos perversos todas as riquezas que eles possuem. Por isso fico longe do conselho dos ímpios. Quantas vezes se apagou a luz dos perversos? Quantas vezes eles caíram na desgraça, o destino que Deus reparte em sua ira? Por acaso eles se tornam como uma palha carregada pelo vento? Como uma folha levada pela tempestade? Mas vocês dirão: ao menos Deus manda o castigo contra os filhos do perverso. Deus devia mesmo castigar o próprio perverso, para que ele sinta as consequências dos seus pecados. O perverso deveria ver com seus próprios olhos a sua destruição completa. Ele mesmo deveria beber o vinho amargo da ira de Deus. Depois de morto, não vai fazer a menor diferença para ele se sua família está sofrendo ou não. No entanto, quem sou eu para dar lições ao Todo-Poderoso, que julga até os seres celestiais? O homem rico morre em pleno vigor, feliz e despreocupado, bem alimentado e com boa saúde. Já outro morre tendo o coração amargurado, sem nunca ter experimentado as alegrias da vida. No entanto, ambos são enterrados e cobertos com a mesma terra, e depois comidos pelos mesmos vermes. Eu sei bem o que vocês estão pensando e o mau juízo de que fazem a meu respeito. Vocês estão pensando: onde está a casa grande do homem? Onde está a tenda dos ímpios? Experimentem perguntar a alguém que viajou e conheceu o mundo. Prestem atenção ao que eles contam. Sem dúvida, eles dirão que os perversos sempre escapam do sofrimento e do castigo e são socorridos no dia da ira. Nunca aparece alguém para mostrar abertamente aos perversos os crimes que ele cometeu, nem para dar a eles o castigo que é merecido. O resultado é que ele acaba morrendo como herói, como um benfeitor da humanidade, e todos desejam carregar o seu caixão e ficar um pouco ao lado do túmulo. Uma grande multidão acompanha o enterro do perverso e presta homenagens quando a terra cai mansamente sobre o seu corpo. Como, pois, vocês pensam consolar-me dizendo que meu sofrimento é merecido por causa do meu pecado? A própria base do seu raciocínio está errada e é pura falsidade. Meu Deus, mais um desabafo aí de Jó, né? Após nós lermos esse capítulo, nós percebemos que Jó não está falando apenas
de dor pessoal, ele está levantando uma questão universal. Algo que muitos de nós nos perguntamos, questionamos. Quantas vezes não fazemos essas perguntas? Né? Quantas vezes nós não questionamos isso, às vezes em silêncio, e às vezes até em voz alta? Por que os maus prosperam? Por que as pessoas que não temem a Deus parecem viver melhor do que aqueles que o servem fielmente? Essa pergunta não nasce da rebeldia, mas da dor. Jó está sofrendo profundamente e seus amigos insistem que ele só pode estar assim porque pecou. Mas Jó olha ao redor e diz: isso não bate com a realidade. Jó observa que muitos ímpios envelhecem, prosperam, têm filhos e netos, vivem em segurança, não enfrentam dores aparentes, morrem tranquilamente e o mais impactante, eles dizem a Deus: afasta-te de nós, não queremos conhecer os teus caminhos. Meu Deus, isso é muito forte. Jó está dizendo, eles rejeitam a Deus, mas vivem bem. E eu, que o temi, o que eu estou sofrendo? Por que estou sofrendo? Aqui nós aprendemos algo muito importante. Prosperidade não é prova de intimidade com Deus. E dificuldade não é prova de afastamento de Deus. Vou repetir. Prosperidade não é prova de intimidade com Deus. Nem dificuldade é prova de afastamento de Deus. Nós erramos quando nós usamos as circunstâncias para medir a espiritualidade de alguém. O perigo das comparações, né? Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Olhamos para uma pessoa que não serve a Deus e pensamos, por que eles têm tudo e eu não? Por que eu oro, jejuo, sirvo a Deus, vivo submisso à sua palavra e ainda assim passo por lutas? Jó nos ensina que comparar nossa caminhada com a dos outros gera frustração, não fé. Deus não trata todos da mesma forma, porque Ele trabalha com propósitos eternos, não apenas com conforto terreno. Um erro comum é achar que Deus está sendo injusto, só porque ainda não vimos a justiça acontecer. Mas a justiça de Deus, oh aleluia, ela não falha, não erra, não depende do nosso relógio. Jó reconhece que mesmo que os ímpios prosperem por um tempo, o fim deles está nas mãos de Deus. Isso nos ensina a descansar. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Nem toda resposta virá nessa vida. Meu Deus, olha aí, o livro de Jó nos mostra algo profundo. Deus não está apenas interessado em nos dar coisas, mas em formar caráter, fé e principalmente maturidade espiritual. Enquanto os ímpios vivem apenas para o agora, o justo aprende a confiar em Deus mesmo no silêncio, mesmo na dor. Às vezes o sofrimento não é castigo, é escola, é processo, é preparação. Jó não esconde seus questionamentos, ele fala, ele pergunta, ele desabafa. Nós temos visto ao longo desse estudo aí no livro de Jó, e Deus não o rejeita por isso. Então isso nos ensina que questionar não é falta de fé. Fingir que está tudo bem quando não está, sim, pode nos afastar de Deus. Deus prefere um coração ferido, mas sincero, do que um coração fechado. Talvez hoje você esteja vivendo algo parecido. Você serve a Deus, você anda corretamente, você se submete à palavra dele, mas está cansado, está machucado, está ferido, está frustrado, está confuso. E esse capítulo nos lembra, Deus está vendo tudo. Ele não perde o controle de nada. E a sua história, aleluia, não termina na dor. Amém? Confie, persevere, continue descansando e confiando no seu Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar, falar com Deus? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Paizinho Todo-Poderoso, o Senhor é justo em todos os teus caminhos e muitas vezes nós não entendemos o que o Senhor está fazendo, mas hoje nós escolhemos confiar, mesmo sem respostas. Fortalece, Pai, aqueles que estão aqui cansados, consola os que choram e renova, Senhor, a esperança dos que pensam em desistir. Guarda, Pai, o nosso coração de toda comparação, da murmuração, aleluia, e da incredulidade. Ensina-nos a esperar no Senhor. A nossa confiança deve estar no Senhor, Pai, e derrama nesse dia a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém? E se você sentiu que essa mensagem falou ao seu coração, se você sentiu que essa mensagem
pode alcançar outras pessoas. Se você conhece alguém que está passando por um momento delicado, envie para essa pessoa. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, ativa os sininhos aí para receber todas as notificações, para não perder nenhum do nosso devocional. E que Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus, e até o próximo. Fique com Deus.